eu preciso de ter atitude na minha fé. Então vamos conhecer essa história de atitudes na fé. Jesus entrou em Jericó, e lá, atravessando a cidade, havia um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, e porque era de baixa estatura. Ele correu adiante e subiu em um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em sua casa. Zaqueu desceu e todo depressa recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se na casa de um pecador? Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Jesus disse aqui: hoje a salvação entrou nessa casa. Hoje a salvação quer entrar lá na sua casa. Hoje a salvação quer alcançar aquela pessoa da sua casa que você veio especialmente por ela aqui hoje. A salvação quer entrar na sua casa por tudo aquilo que você já perdeu o controle. Nós sabemos por experiência que nós achamos que temos o domínio da educação dos filhos, do relacionamento com o esposo, com o namorado, com a namorada. Mas a gente sabe que quando o desafio aumenta, a gente não tem esse controle. E aí a gente fica desesperado, porque quando a gente perde o controle das coisas, parece que é uma avalanche, parece que nós ficamos pequenininhos diante das dificuldades. Então Zaqueu vai nos ensinar aqui. O primeiro trecho dessa palavra é esse cenário. Um homem de baixa estatura, né, que a palavra diz. Um homem pequenininho. Ele chega porque Jesus estava passando, mas ele não consegue ver Jesus. A sua estatura parece ser uma diferença prejudicial para Zaqueu. Só que Zaqueu fica ali com muitas pessoas na frente dele. A gente deve imaginar quando Jesus passava, eram muitas pessoas ali, né? Quantas pessoas desesperadas, buscando a sua última esperança naquele que estava ali passando e curando a tantos. E Zaqueu chega no meio da multidão e se vê numa desvantagem. Nós precisamos entender que o Senhor está nos ensinando por meio de Zaqueu nessa noite a não se encolher diante das dificuldades. Quais são os problemas que parece que são maiores que você? Traga isso agora, coloque a sua vida diante dessa palavra. Quais são os problemas que parecem ser maiores do que você? Quais são as dificuldades que parecem que estão engolindo até mesmo o seu emocional? O Senhor está nos ensinando hoje que nós não podemos ficar acovardados diante das circunstâncias. Se Jesus está passando na sua vida nessa noite aqui na Noite Marca da Vitória, o Senhor quer que você saia de trás dos problemas. Zaqueu, ele subiu num sicômoro, que era uma árvore. É uma árvore tipo de uma figueira. É uma árvore muito grande, que até hoje quando você vai lá em Jerusalém, você vê pelas ruas essa árvore. Ele subiu naquela árvore, ele saiu da sua zona de conforto. Ele saiu de ficar se escondendo atrás dos problemas. Porque se aquelas pessoas que também estavam lá, estavam levando os problemas diante de Jesus, essas pessoas representavam os problemas que estão à nossa frente. Quais são os problemas que você tem se escondido atrás? Quais são os complexos de inferioridade que Zaqueu poderia ter pela sua estatura? Mas qual que é o complexo de inferioridade que você quer hoje colocar diante de Jesus? Para você ser curado de uma vez por todas. E parar de se sentir menor que os outros.
Parar de achar que você não faz sentido nenhum na vida da sua família, que as pessoas não te enxergam mais. Quantas vezes, gente, nós nos apegamos a doenças e nós começamos a dizer: eu não consigo porque eu tenho essa doença. Enquanto eu preparava essa pregação, enquanto eu rezava lá em casa, Deus me deu a oportunidade de enxergar na minha infância. Eu, quando criança, eu tinha muito problema de garganta. Eu vivia com febre alta por causa de amidalite. E a minha mãe, ela trabalhava muito. Minha família é uma família muito trabalhadora. Só tinha uma coisa que fazia minha mãe faltar do serviço: quando o filho ficava doente. Quem é mãe aqui? Você não troca o seu dia de serviço para estar com o seu filho quando ele está doente? Você não coloca em risco o seu trabalho por isso? E eu lembro que minha mãe fazia isso. Só que na minha infância eu não tinha consciência de como que aquilo ali poderia ter marcado outras situações da minha vida adulta. Enquanto eu rezava para preparar essa pregação, o Senhor me mostrou que eu tinha um apego por ficar doente. Eu tinha apego porque quando eu ficava doente, minha mãe ficava comigo. Quando eu ficava com febre, eu recebia carinho da minha família inteira. E inconscientemente, nós muitas vezes ficamos atrás da doença. Porque às vezes, entre aspas, ficar doente é gostoso. Porque as pessoas dão atenção que às vezes não dão pra gente, né? Às vezes a gente clama tanto a atenção das pessoas, mas só quando a gente fica doente que a gente tem a atenção. E a nossa mente, muitas vezes, ela nos sabota. Inconscientemente a gente se apega às doenças. Qual que é a doença que você tem inconscientemente se apegado, que agora o Senhor está te revelando? É a depressão? A depressão tem visto as suas forças se esgotarem, porque eu não consigo, porque eu estou com depressão. É uma doença seríssima. Mas diante de Jesus que passa na sua frente nessa noite, esse é o Deus do impossível. Hoje nós somos convidados a subir na árvore da nossa fé. Jesus subiu o madeiro para salvar a humanidade. Zaqueu subiu uma árvore para salvar a sua família. Qual que é a árvore que você precisa subir hoje? Qual que é a atitude de sair da zona de conforto? Que essa palavra, já nesse primeiro trecho, está te dizendo nessa noite. Deus está falando com você. Às vezes o que nós viemos buscar nessa noite, Deus quer curar antes as situações que nós estamos nos escondendo das dificuldades. O Senhor está dizendo: não se encolha diante dos seus problemas. Você não é pequeno nesse mundo. Você não é pequena na face da terra. Você é muito grande. Porque pela sua oração você se eleva acima de tudo aquilo que está tentando te engolir. Pela tua vida de fé, pela minha vida de oração, nós podemos crescer muito mais que nós imaginamos. Basta a gente subir na árvore da ousadia. Parece ridículo, né, gente? Um homem subir no meio de uma árvore. Quantas vezes que nós, aqui no momento de oração, nós clamamos para você dar passos e vir aqui no altar. E muitas pessoas, eu digo isso porque eu fazia isso. Nossa, mas que ridículo, para que eu tenho que ir lá? Parece ridículo você sair do lugar e subir cada degrau desse e tocar aqui no altar do Senhor. Mas Zaqueu fez as pazes com o ridículo dele. Zaqueu se permitiu ser ridículo. Por que eu tenho que colocar limitações no agir de Deus? Lembra daquela mulher que sangrou 12 anos da palavra? Aquela mulher foi ridícula em se jogar aos pés de Jesus e acreditar que se ela tocasse num pano, ela ficaria curada. Mas ela acreditou. Muitas vezes a gente precisa fazer as pazes com o nosso ridículo, porque Deus age na fé. Pode ser um simples ajoelhar aqui nesse altar. Se você acreditar que você vai ficar curado por estar aqui diante do altar do Senhor, o Senhor vai te curar. Mas se eu continuar achando que tudo isso é ridículo, nós vamos ficar como aquela multidão. Então não se esconda diante dos seus problemas. O Senhor está nos falando hoje por meio de Zaqueu. O segundo trecho dessa palavra: quando o Senhor olha para Zaqueu, quando ele se destaca, quando ele tem atitude de fé, Jesus avista Zaqueu em cima daquela árvore. O que o Senhor fala para ele? Zaqueu, desce daí, eu vou para a sua casa.
É preciso que eu fique hoje na sua casa. O Senhor, nesse primeiro trecho, veio curar a nossa visão de fé. Nesse segundo trecho, o Senhor quer que nós levamos Ele para a sua casa. Aqui o Senhor está nos ensinando, nossa casa precisa ser lugar de oração. Feche os seus olhos. Visualize a sua casa nesse momento. Mas olhe, Jesus entrando na sua casa. Você que está na sua casa aí, pelas redes sociais, visualize Jesus entrando aí no cômodo que você está nesse momento. A nossa casa precisa ser uma casa com a presença de Jesus. Quantas casas que não tem nenhuma Bíblia dentro desse lar? Quantas casas que não tem um crucifixo para a gente olhar e saber que nós vencemos todo o mal? Quantas casas que as famílias não rezam mais juntas, nem almoçam mais juntos? Quantas casas que cada um está no seu quarto, viciados digitalmente na tela de um celular, olhando tantas coisas que só aumenta a sua ansiedade? Mas o Senhor está dizendo, eu quero hoje estar na sua casa. O Senhor está nos convidando nessa noite a transformar a nossa casa numa casa de oração. O Senhor está chamando para você que está hoje aqui diante dessa palavra, ter a iniciativa de começar na sua família, seja um terço em família, seja um Pai Nosso, uma Ave Maria, mas que você comece a colocar Jesus dentro do seu lar com atitudes de fé. Na palavra, quando Jesus vai na casa de Zaqueu, as pessoas murmuram, ele vai na casa de um pecador. É na casa de um pecador que Jesus vai, é ali que precisa do remédio. Quantas vezes a gente acha que a nossa família não merece? Quantas vezes nós pensamos que nós não somos dignos de nos apresentarmos diante de Jesus? Jesus não está aqui para te culpar. Jesus não está aqui para condenar as nossas atitudes. Ele está aqui para mudar a nossa história. Independente do que você já escolheu na sua vida, Deus te ama. Deus não é aquela figura que te apresentaram, um Deus punitivo, um Deus que te afasta, um Deus que não quer a sua presença. Não. É um Deus que quer acolher você do jeito que você está e escrever uma nova história. E pela sua história muitas outras pessoas serão convertidas. Deus quer um testemunho vivo de mim e de você. Nossa casa precisa ser um lugar de oração. E a palavra termina assim, olha que fantástico, gente. Olha que fantástico quanto que o Senhor está trabalhando nos detalhes nessa noite. Vendo isso, todos murmuravam e diziam, ele vai hospedar-se na casa de um pecador? Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, com dignidade diante do Senhor. Enquanto as pessoas o julgavam, ele estava de pé. E disse, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Nesse terceiro trecho o Senhor está dizendo, vai ajudar quem precisa na sua casa. Para de julgar o seu filho. Para de julgar o seu marido porque ele bebe demais, porque ele pode estar em pecado. Ele precisa de ajuda. Zaqueu, quando ele se reconhece aqui, acolhido por Jesus, ele abraça uma missão de não ficar só para ele. Ele vai ajudar os pobres. Ele vai ajudar alguém que está necessitado. Ele dá metade dos seus bens àquele que está necessitado. Quem que na sua casa hoje precisa da sua ajuda? Traga na sua memória. Apresente diante do Senhor. Peça para Deus te ensinar como ajudar aquela pessoa, em vez de condenar. Além dele ajudar os pobres, ele fala que ele vai dar o quádruplo de restituição àqueles que ele prejudicou. E o Senhor está nos ensinando a resolver as brigas do passado. Com quem que você está brigado? Quem que você teve uma briga que te prejudicou, que faz parte da sua família? Faça como Zaqueu. Além de estar de pé diante do Senhor, além de ter uma atitude de fé e subir na árvore da fé, além de
levar Jesus para a casa dele, ele também abraçou a missão de levantar as pessoas caídas da casa dele. Zaqueu hoje vem nos mostrar que nós precisamos sair da nossa zona de conforto. A primeira leitura de hoje é de Abraão. Quem ficou aqui na missa vai lembrar muito bem. Abraão, Deus deu uma posteridade muito numerosa para ele, como as estrelas do céu. Aquela terra que Abraão pisou, Deus deu como herança para ele. Mas Abraão precisou sair do seu lugar, sai da sua terra, sai da terra dos seus pais, sai da zona de conforto e vai fazer aquilo que eu estou te pedindo. Por mais que seja difícil para você, vai fazer aquilo que eu estou te pedindo. E é exatamente isso que hoje na história de Zaqueu, o Senhor está pedindo para você. Parar de se esconder, de se achar pequeno, de se achar sem valor, para você subir, para você se engrandecer diante de Jesus, para você vencer todo o preconceito que você tem, achar que você é ridículo, para você levar Jesus para a sua casa e iniciar que a sua casa seja uma casa de oração, e a sua história vai ser transformada. Vai ficando de pé, vamos exercitar essa palavra agora em oração. Vai se levantando nesse momento, e ao se levantar, deixa Deus levantar o seu psicológico, o seu emocional. Deixa Jesus levantar a história que pode ter caído num fracasso profissional, num fracasso no seu relacionamento. Deixa Jesus te levantar, levante os seus braços, vai dizendo: Senhor, eu entrego a minha história diante de Ti. Hoje eu subo, Senhor, na árvore da minha vida, na árvore do recomeço. Eu decido, Senhor, enxergar a Tua presença, mesmo nas minhas dificuldades. Senhor, eu quero aprender com o meu sofrimento. Eu quero ser como Zaqueu, ficar de pé, Senhor, mesmo diante dos julgamentos. Eu te quero na minha casa, Senhor. Eu te quero na minha família, Senhor. E eu assumo nessa noite a missão de ajudar quem precisa. Lá na minha família, eu vejo a minha família restaurada. Eu creio que o Senhor é maior que tudo que possa ter acontecido. Nós vamos agora cantar. E nesse momento, enquanto nós estivermos cantando, se você hoje quer subir na árvore da sua vida, para que Jesus olhe para você nessa noite, para que Jesus hoje vai na sua casa, venha aqui nesse altar, suba na árvore da sua vida, se necessário toque aqui, nesse manto do altar do Senhor. Seja Zaqueu, tenha uma atitude de fé.